A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estamos reunidos para ministrar a lição de número 6 da revista CPAD de adultos, que fala sobre o ministério de apóstolo. Para o texto áureo, vamos ler em Efésios 4, versículo 11. E o texto diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática, o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Para nossa leitura bíblica em classe, vamos ler em Efésios 4, do 7 ao 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu de todos os céus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Objetivo geral: mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Nós temos como objetivo específico investigar biblicamente o colégio apostólico, retratar o ministério apostólico de Paulo, avaliar a apostolicidade atual. Queridos irmãos, já estudamos nas lições anteriores os dons espirituais de poder, de elocução e de revelação. A partir da lição desta semana, você terá a oportunidade de estudar e aprender a respeito dos dons ministeriais. Estes dons se encontram relacionados em Efésios 4, versículo 11, que é o nosso texto áureo. Estas dádivas divinas são igualmente importantes e necessárias para que a igreja cumpra a sua missão neste mundo e nós, os crentes, cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o ministério apostólico, segundo os modelos do colégio dos 12, não existe mais. Todavia, o dom ministerial descrito em Efésios 4:11 continua em plena vigência. Nós fomos chamados para levar a palavra das boas novas a todos os povos. Por isso, precisamos orar para que Deus levante apóstolos, a fim de que o evangelho seja pregado a todas as nações. Meus irmãos, eu gostaria de passar para cada um dos irmãos algumas especificações sobre dom apostólico. O apóstolo, a palavra significa aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. Está registrado em Hebreus 3 e 1, versículo 1.
O colégio apostólico, o grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus, eles foram para aquela época, separados como apóstolos. E não houve substituição desses apóstolos. Então, o colegiado apostólico, como cargo de apóstolo, terminou depois que o último apóstolo morreu e não foram substituídos. Os apóstolos atuais é todo aquele que ouve, aprende e se capacita através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e leva a palavra de boas novas a todo aquele que precisa ouvir de nós. Então, os apóstolos de hoje são os missionários, são todos aqueles irmãos que têm a consciência de que a missão é levar a boa nova de Cristo a toda criatura. Até porque o Senhor diz que enquanto o evangelho não for pregado a toda criatura aqui na terra, ele não volta. Então, há uma necessidade de acelerarmos esse processo para que ele possa vir nos buscar. E para isso precisamos falar das boas novas de Cristo a todos. A missão do apóstolo é levar as boas novas de Cristo. Então, eu entendo que antes era um cargo que o colegiado dos 12 exercia. Hoje é dom, pois o colegiado de Cristo, que Cristo fundou, não teve substituição, ficando registrado que apenas os 12 exerceram o cargo de apóstolo. Os demais receberam dom, assim como eu e cada irmão, para levar a salvação de Cristo às nações. Vamos agora entrar na lição. Introdução. A partir da lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-os semelhantes ao de Cristo. Efésios 4, 13. Irmão, dons ministeriais buscam o aperfeiçoamento do caráter da igreja. Aqueles que possuem esse dom têm por objetivo aperfeiçoar todos aqueles santos recém-chegados para o Evangelho. Isso significa que os que receberam qualquer dos dons ministeriais têm que usar esse dom para ajudar os outros cristãos a crescerem e se aperfeiçoarem na vida cristã. Em Efésios 4, versículo 12, está escrito, é claro, nessa questão. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja. São os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e doutores. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local, para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e no conhecimento. Nós, cristãos, nós temos essa missão. Essa missão, ela é do pastor, ela é do membro, ela é do evangelista, levar as boas novas de Cristo. E quando nós estamos levando as boas novas de Cristo a um grupo, a uma família, nós estamos exercendo esse dom apostólico. Deixemos bem claro que todos os recém-convertidos necessitam de alguém que tenha conhecimento do Evangelho para os guiar no caminho e aperfeiçoar a sua fé. Modificar o caráter do cristão. É necessário crescer na graça e no conhecimento. Então, o apóstolo ele tem uma missão de moldar a igreja da forma que Jesus Cristo gostaria que a igreja estivesse, que Deus gostaria que a igreja ficasse naquele tipo de posição. E os apóstolos, pelo conhecimento que recebe através da graça
do conhecimento e da capacitação de Deus, tem a obrigação de falar aquilo que é necessário para moldar o caráter da igreja. Tópico 1. Colégio apostólico. O termo apóstolo, de acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. Está registrado em Hebreus 3, versículo 1. Na realidade, irmão, toda a nossa vida cristã deve ser baseada na vida de Cristo. Deve ser moldada de acordo como Cristo levou enquanto encarnado, enquanto homem aqui na terra. Ele é o nosso supremo alvo a ser atingido em todas as áreas da nossa vida, incluindo na questão ministerial. E com aquele que foi chamado com o nome ministerial de apóstolo, não seria diferente. Subtópico 2. Colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. O Senhor Jesus, antes de nomear, ele passou a noite inteira em oração e pela manhã anunciou, dentre muitos discípulos, eram muitos discípulos que estavam seguindo Jesus, ele separou 12. Em Lucas 6, versículo 12 e 13, está registrado: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si aos seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E eram eles: Simão, ao qual chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi quem traiu Jesus. Os primeiros escolhidos, irmão, não eram homens perfeitos, mas foram capacitados por Deus a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. A igreja primitiva partiu deles. Eles foram praticamente os fundadores e quem guiou a igreja através de doutrinas, através de conhecimento. Os apóstolos seriam testemunhas da ressurreição de Cristo e responsáveis pelo crescimento da igreja de Cristo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, o recebimento do batismo com o Espírito Santo era um pré-requisito para que o ministério da igreja iniciasse na terra. A igreja foi inaugurada na descida do Espírito Santo em Atos 2. E está registrado: fica, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Foi a ordem do Senhor Jesus para ele. Era necessário que o Espírito Santo se fizesse presente, porque o Senhor, antes de partir, ele fala abertamente aos seus discípulos e diz: é necessário que eu vá para que o Espírito Santo possa vir. Então, se fazia necessário
a partida de Jesus da terra até os céus, para que o ministério do Espírito Santo fosse inaugurado aqui na terra. Tópico 3. A singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Subtópico A. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, e muitos se tornaram seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Mateus 10, versículo 1. Então, esse texto mostra bem claro que Jesus Cristo pessoalmente separa os 12 apóstolos que ele escolheu para que desse sequência à inauguração da igreja primitiva na terra. Subtópico B. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo do Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Subtópico C. Receberam autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização, mas eles foram revestidos da autoridade de Deus para expulsar demônios, curar enfermos, pregar o evangelho à humanidade. Irmãos, o chamado principal para a evangelização foi para os apóstolos, mas se entende para cada um de nós, hoje, se faz necessário nos colocarmos sobre esse dom apostólico para que nós possamos seguir com aquilo que o Senhor nos determinou, que é levar as boas novas aos nossos irmãos que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Os sinais seguirão os que creem, ou seja, o poder já está disponível para aqueles que exercem a sua fé no poder de Deus. E eu entendo aqui que se eu acredito no poder de Deus, logo eu tenho que levar as boas novas de Cristo. Porque é esse poder que transforma, que salva, que liberta e que traz a esperança de que um dia Jesus vai voltar e vai tomar de volta o seu povo escolhido aqui na terra. Então, é através dessa esperança que me dá força para trabalhar na obra do Senhor, para divulgar aquilo que é necessário para que Ele volte logo para buscar-nos. Agora, vamos ler para os irmãos o subsídio teológico. Jesus é o supremo sumo sacerdote e apóstolo. Hebreus 3:1. A palavra apóstolo era, no entanto, para qualquer mensageiro nomeado e comissionado a algum propósito. Epafrodito foi mensageiro, apóstolo, nomeado pela igreja em Filipos e enviado a Paulo. Os companheiros de Paulo eram os mensageiros apóstolos enviados pelas igrejas, por elas comissionados. Os 12 apenas eram apóstolos específicos, depois de uma noite em oração. Jesus os escolheu no meio de um grupo de discípulos e os chamou apóstolos. Lucas 6:13. Pedro recomendou que os 12 tinham um ministério e supervisões especiais, provavelmente tendo em mente a promessa de que eles futuramente governariam as 12 tribos de Israel. Sendo assim, nenhum apóstolo foi escolhido depois de Matias para estar entre os 12, nem foram nomeados substitutos quando estes foram martirizados. Na Nova Jerusalém, há apenas 12 alicerces, com os nomes dos 12 apóstolos escritos nele. Os 12, portanto, eram um grupo limitado e realizavam uma função especial na pregação, no ensino e no estabelecimento da igreja. Além de testificar da ressurreição de Cristo,
com poder. Ninguém mais pode ser um apóstolo no sentido em que eles foram. A doutrina nos mostra que o colégio apostólico se encerrou em Matias e nenhum outro foi substituído. Então nós temos que entender que hoje a igreja ela não tem mais esse cargo apóstolo. Ele tem sim esse dom apostólico, que é o dom de ser enviado para falar das boas novas de Cristo. Tópico 2. O apóstolo Paulo. Subtópico 1. Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre no judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Irmão, Paulo tinha conhecimento e zelo pelo judaísmo. Ele acreditava naquele judaísmo que foi ensinado desde a infância dele. Por isso, ele era perseguidor daqueles que ele achavam que era uma seita. A igreja de Cristo, logo no início, ela foi tida como uma seita. E os intelectuais do judaísmo perseguiam os cristãos, matavam os cristãos, não por maldade, mas pelo zelo que eles tinham por achar que aquilo que eles acreditavam era a verdade. E Paulo era um desses. Voltando à lição. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto. Atos 9, de 1 a 22. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Havia uma necessidade do próprio Cristo se manifestar em poder para que Saulo pudesse entender e acreditar, irmãos, que aquele evangelho não era uma seita, que o poder era verdadeiro, que o poder era real. O seu nível intelectual era tão alto que ele não seria capaz de ouvir os apóstolos. Então, o Senhor manifestou o seu poder na vida de Saulo para que ele cresça. E todos conhecem a história e sabem que o Senhor, após aparecer no caminho de Damasco para Saulo como uma luz, faz com que ele fique cego, até que ele entenda que o poder que estava sendo manifestado naquele lugar seria o evangelho ao qual ele, até o fim da sua vida, levou a sua bandeira. Então foi necessário a manifestação do poder de Deus na vida de Saulo no caminho de Damasco, para que ele pudesse entender com que tipo de poder ele estava lidando naquela situação. Porque se os apóstolos vão a ele e tenta convencer, ele era formado em faculdades, ele tinha conhecimento, ele foi formado aos pés de Gamaliel, um dos pensadores da época. Então, tinha que ser a presença do Criador pessoalmente a Paulo para que ele entendesse que aquele chamado dele era algo muito maior do que ele imaginava. Subtópico 2. Um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos e a seu legado teológico grandioso para o cristianismo. Paulo é escolhido por Deus, pois era necessário, irmãos, aprimorar o crescimento da igreja de Cristo. Porém, com autoridade, poder e conhecimento. E Paulo tinha tudo isso. Só que ele estava direcionado por um caminho tortuoso e precisava que Deus trouxesse ele para seu aprisco, para que ele pudesse entender. Paulo já estava preparado 50% intelectualmente,
Agora Deus o prepara espiritualmente e mostra o tamanho do seu poder para que Paulo acredite que estava no caminho errado. Mas o próprio Paulo declara que é escolhido desde o ventre da sua mãe. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, está escrito: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que declara esta verdade. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, está escrito: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A pregação do Evangelho para Paulo foi de um sofrimento tal para a vida dele que ele tinha como uma guerra, um combate. Paulo havia entendido perfeitamente a responsabilidade que Deus havia colocado sobre os seus ombros de realizar a obra de Deus, tanto que ele disse que a preparação do Evangelho era algo que Deus lhe havia imposto. Por tamanha intimidade que o apóstolo dos gentios tinha como pai. Em 1 Coríntios 9,16 está registrado: e, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim, se não anunciar as boas novas. Paulo entendia que era imperativo aquilo que ele fazia. Por mais que ele fazia por gosto e por amor ao Evangelho, ele sabia que existia uma ordem e que essa ordem tinha que ser cumprida. Subtópico 3. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus e em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo, que não merecia ser chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, e o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto, e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o Evangelho diretamente do Senhor. Esses fatos da vida de Paulo muito nos impressionam, tendo em vista que o próprio Senhor Jesus ensinou ao apóstolo dos gentios a doutrina que ele deveria ensinar e pregar. Essa característica também podemos encontrar na vida encarnada do Senhor Jesus. Em João 7,16 está registrado: Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Temos ainda um texto em João 12:49, o versículo: porque eu não tenho falado em mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Da mesma forma que o Senhor recebeu de Deus toda a doutrina para ser divulgada aqui, o seu ministério aqui na terra, o Senhor Jesus entrega a Paulo pessoalmente essa doutrina para que Paulo pudesse divulgar as boas novas. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por eles era o selo do seu ministério apostólico. Paulo foi reconhecido pelas autoridades da igreja em Jerusalém, mas ainda conforme o comentarista relatou, a obra que Paulo realizou foi a demonstração de que ele realmente tinha o dom para apóstolo. Síntese do tópico 2. Paulo viu o Cristo ressurreto. Esta era a sua credencial apostólica. Tópico
3. Apostolicidade atual. Efésios 4, 11. Subtópico 1. Ainda há apóstolos? No sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não existem mais. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Subtópico 2. Apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Horton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja. Irmãos, esse significado mais amplo está relacionado à obra que o apóstolo é chamado para realizar, e não a um cargo eclesiástico. Cargo não traz salvação. Fazer a vontade de Jesus Cristo, isto sim, leva-nos a herdar a vida eterna. Que nós busquemos não cargos, mas dons espirituais, dons ministeriais, para executar a obra de Cristo aqui na terra. Subtópico 3. O ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey e muitos outros. Os apóstolos não é título e nem um cargo, e sim um ministério a ser desempenhado para a glória de Deus, um dom dado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Síntese do tópico 3. Segundo Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Conclusão. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravam os rincões de nosso país ou em países inimigos do Evangelho são pessoas portadores desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Encerramos aqui a lição. Espero que eu tenha abençoado a tua vida através do conhecimento, através do ensinamento da palavra. E espero que nós tenhamos compreendido que devemos buscar dons e não cargos, porque se nós abraçarmos o cargo e não fizermos a obra, a nossa fé é morta. E nós não estaremos fazendo a vontade daquele que nos separou para essa grande missão. Eu agradeço aos irmãos pelo tempo disponibilizado do aprendizado. Eu necessito de oração. Eu peço que cada irmão se coloque em condições de orar pelo nosso evangelho, pelos nossos pastores, pelos nossos evangelistas, pelos nossos apóstolos que nós estamos formando hoje para levar a boa nova de Cristo. E que nós entendamos que o poder de Deus
é muito maior do que um cargo eclesiástico. Que Deus possa te abençoar o teu dia. A paz do Senhor.